Jornal da Rede Alesp. Bora para mais uma entrevista? Chegamos aí, agora vamos falar com a Stella Kochen Susskind. Né? Desculpa, me corrija se eu estiver errado com o nome, eu devo ter errado, provavelmente. Ela é especialista em consumidores. Ela fala sobre como lidar com os clientes que se recusam a usar máscaras. Boa tarde, Stella. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. O prazer é meu. Me ensina como é que fala seu nome, por favor. É mais simples do que você falou. É Stella Kochen Susskind. Ah, tá bom, tá bom. Obrigado, desculpa. É sem frescura. Stella, então para a gente começar a nossa entrevista, né? O que é o lifelong learning? Se você puder traduzir também para quem está ouvindo e vendo a gente esse termo em inglês, por favor. Na verdade, é um aprendizado a longo prazo, né, que nós estamos tendo por causa da pandemia. Então, várias coisas que nós começamos a fazer agora não vão ser hábitos que vão ficar só por um tempo, vão ser hábitos que vão durar uma vida, gerações. Como é que é essa coisa, né? Quer dizer, é uma orientação mesmo para a vida, né? Você está sempre aprendendo. O dia que você deixar de aprender, não sei o que acontece, sempre né? Mudando, né? Até o último momento você vai estar aprendendo, né? Sim, eu acho que o mais importante de tudo é ter consciência de que até o final da vida a gente vai estar aprendendo, né? Ter a humildade de saber isso. E nunca achar que a gente sabe tudo. Então, eu acho que essa pandemia foi um excelente exemplo de como as pessoas, todo mundo fala em reinvenção, não é reinvenção, é abrir a cabeça para saber que a gente vai estar aprendendo e vai aprender sempre. Stella, você falou uma coisa muito interessante, não é reinvenção, né? Muito se falou esse termo, né? As pessoas estão se reinventando na pandemia. Então, seria um termo talvez não correto, seria então, as pessoas vão aprendendo com o passar do dia e dos meses, dos anos, novos aspectos para se viver e se aprender e colocar em prática, né? Que eu acho que esse é o ponto principal, colocar em prática. Julie, eu acho que, na verdade, eu vou te dar o meu exemplo próprio, né? Eu acho que a gente não pode postergar nada que a gente tenha como plano, né? Ficar na inércia, porque senão as coisas não acontecem. Então, muitos que falam que se reinventaram, na verdade, estavam postergando planos que estavam parados, estavam com, dificuldade, não tinha tempo para fazer, ou mesmo inércia, amanhã eu faço, acho que são grandes inimigos de qualquer ser humano. Então, eu acho que realmente não foi reinvenção, foi colocar os planos em prática, por necessidade, né? Porque muitos foi por questão de sobrevivência, ou realmente porque agora teve mais tempo e oportunidade de fazer. Stella, uma questão que eu acho bastante interessante é a rotina, o viver o agora, né? A vida é isso que está aí colocada para a gente, né? Não tem um futuro, o passado é a soma das nossas experiências. Mas entender que né, tudo acontece agora e você tem a atitude, o arbítrio para decidir agora, para aprender agora, claro, para plantar o amanhã, mas assim, entender que nós vivemos no presente, né? Exatamente. E eu vejo, por exemplo, ajudar agora também, sabe? Ajudar o próximo agora, que na pandemia muita gente começou a ajudar, mas assim demorou dias para ajudar. Eu vejo, por exemplo, o exemplo das crianças que estão sem acesso à aula, porque tem um celular só em casa, o celular é da mãe, às vezes são 4 ou 5 crianças morando no mesmo espaço, sem acesso às aulas online. E quantas pessoas não têm um computador parado em casa, ou um celular parado em casa, ou um tablet? Por que não pode pegar agora e ajudar agora? Né? Vai lá, vai até a comunidade mais próxima, descubra quem está precisando. Esse é um life learning que a gente tem também. Eu acho que ajudar agora e ter empatia agora é o mais importante. E quando você fala em empatia, Stella, e nesse nosso presente, o uso de máscara é o que acontece, né? Nesse momento, claro, eu e o Luciano não estamos com as máscaras porque estamos aqui apresentando o jornal. Mas a gente vê e ouve notícias, né, Luciana, de muita gente que não tem essa empatia, né, que se recusam a usar as máscaras. E até como exemplo para outras pessoas também, né? Gente que dá exemplo para outras pessoas de não uso da máscara, né?
É isso mesmo. Então, como é que, se puder dar alguma dica, ou como os gestores, os empreendedores, donos de comércio, podem lidar, então, com essas pessoas que se recusam a usar um item que é obrigatório nessa pandemia? Ok, vamos lá. Então, acho que no começo a gente tinha uma situação, até que a máscara foi oficializada pelo primeiro ministro da Saúde nessa gestão, até que foi oficializada, era uma coisa que estava meio em dúvida. Quando se falou que era realmente a melhor maneira da gente não contaminar os outros, não se contaminar, ficou claro, e mesmo sendo máscara caseira, ficou claro que é o que a gente tinha que fazer, além do distanciamento social, para quem tem quem pode, né? Porque muitos também continuaram trabalhando na rua, não tiveram o luxo de poder ficar em home office. Que eu falo, quem pode ficar em home office, ou porque tem seu próprio negócio, ou porque a empresa permite, é uma bênção, né? E muitos não têm essa possibilidade. Então, o uso da máscara, primeiro foi a conscientização, agora, depois veio em forma de lei, né? E o meu conselho, primeiro, a gente tem que simplesmente, os gestores, é uma coisa que falta, é uma comunicação clara para os funcionários, porque a informação ainda chega, muitas vezes, de maneira truncada, né? E a informação clara é a coisa mais eficaz que tem, seja em reuniões presenciais com as equipes, e-mails, nas redes sociais, nas comunicações internas. Então, as equipes precisam estar bem preparadas, a gente sabe que muita gente já tem, né, os funcionários já sabem disso, mas tem que estar preparadas para abordar os consumidores que não respeitam os outros e não respeitam a legislação. Então, para isso, a comunicação tem que ser eficiente e tem que orientar as equipes como agir nesse momento. E tem que ser com cuidado, né? Tem que ser com cuidado, porque é uma pessoa... como é que deve ser essa abordagem nesse primeiro momento, né? Como chegar em alguém que se recusa a usar um item básico de proteção que vai proteger ela e vai proteger outras pessoas? É verdade, é um momento muito delicado. Normalmente o que a gente vê, os funcionários ficam meio intimidados pelos clientes, né, normalmente. E numa situação dessa, ainda que pode ter uma rejeição, ficam mais intimidados. Mas a gente tem que lembrar os funcionários que agora, primeiro, está todo mundo na mesma situação, está todo mundo sujeito ao vírus, tanto faz se é classe A ou B, C, D ou E, todo mundo na mesma situação. E o funcionário agora tem o poder de chegar para o cliente e falar, o senhor tem que colocar máscara, de maneira gentil, uma abordagem gentil, agradável, e eu falo sempre para a gente começar de um jeito que é dar o benefício da dúvida para o cliente. O senhor esqueceu a máscara? Se o senhor esqueceu, a gente tem máscara aqui. Pode ser que o cliente tenha realmente esquecido a máscara no carro ou em outro lugar que ele esteja, ou não, né? Na verdade, pode ser o negacionista que não está usando. Vamos primeiro começar com o benefício da dúvida. Se não quer colocar máscara, continua um pouquinho mais com a conversa bastante agradável. E, infelizmente, se não der certo, a última opção é chamar a polícia. Que é o que a gente não quer, né? Mas tem que fazer. Sim. E quando é essa questão cliente versus cliente? Tenho lá os clientes no meu estabelecimento e eles mesmos... um cliente está na loja, vê que o outro cliente está sem máscara e entram nesse atrito. Talvez não tenham essa gentileza ou essa empatia de falar um com o outro. E com razão, né? Que está ali, está arriscando e tal. É um caso delicado esse também, né? Como que o dono ali do local pode agir nesse caso? Olha, eu sempre falo que é melhor perder um cliente do que perder vários. Então, se um cliente com máscara começa uma discussão com um cliente sem máscara, quem tem razão é o cliente que está com máscara. Se precisar apartar a briga de uma maneira mais calma, pedir para o cliente sem máscara se retirar, né? A gente tem que realmente favorecer quem está de máscara. E rezar para não acontecer nada mais grave, né? Que tenha uma compreensão. Se não tiver, se de repente o cliente se exaltar, começar os gritos no estabelecimento comercial, isso acontece muito. A gente já acho que no dia a dia já vimos isso acontecer, né?
pessoa dizer, e inclusive já apareceram vários casos aí durante a pandemia de gente, não só em lojas, né, mas em outros lugares, a gente já viu, está aí em todos os telejornais, pessoas que, né, se recusaram, e tem aquela máxima que é, a pessoa muitas vezes faz isso, né, nem todo mundo faz, enfim, você sabe com quem você está falando, né, tem isso também, né, Júlia? É isso mesmo. Que é terrível, né, gente? Isso é terrível, isso, assim, me dói na alma e no coração. Eu acho que, nesse caso, infelizmente, tem que chamar a polícia, tem que chamar uma autoridade, porque para não dar essa confusão. Teve casos de funcionários batendo em clientes, acaba batendo em gente que não tinha nada a ver com a confusão, então tem que chamar a autoridade competente para isso. Tá certo, muito obrigado a Estela, que é nossa especialista em consumidores. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Gente, obrigada a vocês. O que eu desejo é que todos, que quando a gente sai da pandemia, tenha mais empatia, que a gente olhe mais para o outro, e saúde para todo mundo, e usem suas máscaras, por favor. Obrigada. Todo mundo usando máscara, isso aí.